vamos para a nossa última aulinha do dia, encerrando a tarde de quarta-feira. Chave de ouro. Então, temos o seguinte. Questão 2, adaptada, página 104. Universidade Federal do Amazonas. Um estudante de física resolveu medir a altura de uma árvore no quintal da sua casa. Para tanto, construiu uma câmara escura, que consiste numa caixa dentro da qual é possível projetar uma imagem de objeto sobre uma folha de papel translúcido. Papel translúcido é um papel normal, tá? Que não é transparente, mas deixa a luz passar. Seu funcionamento baseia-se no princípio de propagação retilínea da luz. Então, o nosso olho também funciona desse jeito. E aqui nós estamos falando de uma câmera escura, uma máquina fotográfica. Ele apontou a câmera escura para a árvore e mediu a altura da imagem formada, conforme indicado na figura a seguir. Nessas condições, determine a altura da árvore obtida pelo estudante no cálculo. Então, aqui é o seguinte, eu vou aplicar o teorema de Thales. E por que eu posso aplicar o teorema de Thales? Porque, eu não sei se vocês conseguem ver o triângulo, mas vocês estão com a apostila aí, né? Vocês conseguem enxergar na apostila. Aqui eu tenho um ângulo alfa, que é o mesmo ângulo alfa aqui, ó. Então, por semelhança de triângulo, eu sei que esse triângulo laranjado que eu vou pintar aqui, ele tem uma base, certo? Aqui tem um triângulo, né? Ó. Ele tem uma base, que eu vou fazer de verde-limão. E não sei porque chama verde-limão, né? Porque o limão não é dessa cor. E a altura aqui, que é essa distância. Então, para este triângulo, eu tenho a base vale h e a altura vale 18 metros. Isso é igual ao outro triângulo. Igual não, é proporcional ao do outro triângulo, em que eu tenho aqui, que eu estou fazendo de roxinho, um triângulo, em que a altura desse triângulo, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, vermelho. A base desse triângulo, desculpa, está aqui e a altura está aqui. Então, como os ângulos são iguais, a base desse aqui dividida pela altura dele. Aí você fala assim, professor, mas espera aí, eu estou achando uma coisa estranha. Porque esse 18 está em metros, esse 25 e esse 50 está em centímetros. Não tem problema. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, eu vou achar em metros, tá? Então o H eu vou achar em metros, e esses dois estão em centímetros. Não tem problema. Eu poderia fazer assim também, ó. O H está em metros e o 25, por exemplo, está em metros, por exemplo, tá? E o 18 está em centímetros e o 50 está em centímetros. Então, tudo bem também. O que não pode acontecer é isso aqui, ó, na diagonal. Então, por exemplo, o 18 está em metros, o 25 em metros, e o H está em centímetros, o 50 em centímetros. Aí não pode. Tá? Então, se você tiver os dois na horizontal aqui com a mesma unidade, ou os dois na vertical com a mesma unidade, beleza. Então, centímetro, centímetro do lado direito, metro, metro do lado esquerdo. E agora eu vou resolver. Vou multiplicar cruzado. 50H igual a 18 vezes 25. 50H é igual. Vou mandar aquela calculadora do sucesso. 18 vezes 28. Apertei o botão errado. Volta. Opa! 18 vezes 25. Que dá 450. O 50 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 450 dividido por 50. Corta. 45 dividido por 5, 9 metros. Então nós temos que a altura desta árvore é de 9 metros. Não tem alternativa essa questão, né? Então, 9 metros é a resposta. Então, por semelhança de triângulos, descobrimos a altura da árvore. Beleza? Vocês querem um tempinho para copiar? Quem chegou agora, que tem gente que chegou faz 1 minuto só. Vocês querem um tempinho para dar uma copiada? Eu espero, não tem problema não. Eita, caiu tudo aqui, meu Deus.
Bom, vamos para a próxima questão, então. Tá? Então, fecha aqui, abre aqui. Abre aqui. Três Fameca, São Paulo, página 104. A projeção de sombras numa parede branca é uma divertida brincadeira baseada em alguns princípios físicos. Super divertida. A figura mostra uma sombra com o formato de um coelho, obtida com as mãos funcionando como obstáculos, posicionados entre a fonte de luz e a parede. A projeção apenas de sombras na situação mostrada, sem a presença de penumbras, esquece o que é penumbra que vocês não viram isso ainda. Só é possível. Então, por que tem sombra ali? Eu vou dar 30 segundos para vocês me responderem. Tá? Porque a gente acabou de fazer um exercício assim. Qual que é a resposta correta? Digam-me, ou pensem pelo menos. Por que existe sombra nesse caso? Vamos lá, gente. Ânimo, tá acabando. Por que nós temos sombra mesmo? A sombra acontece pela propagação retilínea da luz. Tá? Então, é possível por quê? Alternativa A. Porque a luz pode se propagar em trajetória curva, contornando as mãos. Se ela contornasse as mãos, não teria uma região sem luz, que é a sombra. Então, a alternativa A. B. Se as mãos forem bem pequenas, como uma de uma criança. Ai, meu Deus, não vou falar nada, né? Só vou riscar aqui. Se as dimensões do ambiente onde a projeção é feita forem bem maiores que a das mãos. O que tem um ambiente ser grande ou não? Não tem nada a ver com uma história com a outra. Tá? Se as mãos estiverem bem distantes da parede, também não, a sombra acontece para objetos próximos. Se a fonte de luz tiver um tamanho desprezível em relação à mão, às dimensões da mão. Esta é a resposta correta, professor, mas como que eu vou adivinhar isso? Lembra da lanterna? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma lanterna que é um pontinho, tá? O anteparo, de novo, meu palitinho. O anteparo não, o objeto, tá? E eu tenho a parede aqui atrás. Cadê aqui? Paredinha. Como que eu mostrei para vocês a sombra? Eu fazia isso aqui, né? Eu fazia a luz saindo da fonte, passando pelas duas... Meu Deus! Peraí. Passando pelas extremidades do objeto. Então eu tinha a luz passando aqui, eu tinha a luz passando aqui, tá? Propagação retilínea. Agora, o que acontece se o objeto for grande demais? Tá? Se o objeto for grande demais, eu vou aumentar aqui minha fonte de luz. Minha fonte de luz agora é comprida. Tá? E eu tenho o meu anteparo aqui. Meu anteparo não, gente, eu tô confundindo as palavras. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais forte. Eu tenho o meu palitinho aqui, que é meu objeto. Tá? Eu quase não mexi no tamanho do palito. Eu mexi só no tamanho da luz. E temos aqui um anteparo, que seria a parede. Tá? Olha o que acontece. Se eu fizer dessa extremidade aqui, a luz vai passar, tá? Vai lá para a parte... Oh, meu Deus, esqueço de mudar o negócio aqui. Ela vai passar pelo objeto, tá? E vai lá para aquele canto. E aqui também, por esse lado aqui também. Só que esse objeto agora é pequeno em relação à fonte de luz. Então eu tenho que fazer do outro... Opa! Eu tenho que fazer do outro lado aqui também, ó. Tá? E vai ficar uma bagunça. Vai ficar uma bagunça. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Essa região aqui no meio, que eu vou pintar de azul, essa região aqui, ó, tá? É onde eu tenho sombra. Tá? Olha na parede, é quase nada. Sombra. Tá bom? Essas regiões do lado, em que eu tenho luz, mas só uma parte da lâmpada consegue iluminar, a gente chama de penumbra. Isso a gente vai ver com mais calma
aula de sexta-feira. Então aqui eu tenho a penumbra. Penumbra, tá? É aquela sombra mais fraquinha. Então, se você prestar atenção em jogos de futebol que acontecem à noite, quando você tá andando lá o cara tá andando no gramado, você vê várias sombras dele bem fraquinhas, porque tem bastante holofote. Você não tem uma sombra forte que não tem luz batendo ali. Você vai ter uma sombra forte quando você só tem uma fonte de luz iluminando, ou uma fonte muito pequena. Por exemplo, quando você sai aí para andar na rua da casa de vocês, mantendo a segurança ali, sem sair com máscara, não sei o que, essas conversas todas aí já sabem. Você sai e vê uma sombra só sua. Por quê? Porque para você o sol é uma bolotinha, uma fonte pontual. Então, a gente tem sombra definida quando a fonte de luz é muito pequenininha ou quando você tem... quando a fonte é muito pequenininha. Não tem outra condição. Tá? A sombra não será definida quando você tiver mais de uma coisa te iluminando. Por exemplo, o sol e uma lanterna. Tá? Ou na sua casa. Tem uma lâmpada na sua frente e uma lâmpada atrás, se a sala é comprida. Aí a sombra não vai ser mais definida. Ou quando a fonte de luz, em vez de ser mais de uma, é uma esticada. Então aquelas lâmpadas de sala de aula, por exemplo, compridonas, elas são boas também porque elas não geram muita sombra. Então se vocês tentarem lembrar da sala de aula, vocês vão ver que embaixo da carteira não ficava escuro, escuro, escuro. Ficava um pouco mais escuro, mas não tão escuro assim. Então a resposta correta é a alternativa E, de está correta. Certo? Deixa eu ver se eu não fiz caca aqui. Lembrando vocês que estão chegando agora, a atividade está no Classroom, no Positivo... Não, no Positivo não. Estou confundindo os colégios. No Classroom, no Delta e no grupo do WhatsApp. Carpe Diem não, João. Falta 10 minutos, você tá louco? A aula já é reduzida, ainda quer um Carpe Diem faltando 10 minutos? Não. Vamos fazer mais exercícios. O 4 da ETEC, São Paulo. A fotografia é uma modalidade de comunicação. De suas origens até hoje, o princípio da captura de uma imagem é o mesmo, diferenciado apenas por melhorias, como o uso de lentes e sensores de luz. A forma mais primitiva de máquina fotográfica... Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui, mas não estou falando à toa, beleza. É conhecida por câmara escura de orifício. Um estudante, curioso para observar como a imagem em uma dessas câmaras é obtida, escurece o interior de uma latinha de ervilhas, faz um furo central na lata e do outro lado, onde havia uma tampa, coloca um disco de papel translúcido. Ao apontar sua câmara escura de orifício para uma vela acesa, distante 30 centímetros, vê a projeção da imagem da vela sobre o papel conforme mostra a figura. Observando as dimensões da latinha, pode determinar que o tamanho da vela é... Gente, isso aqui é o mesmo tipo de exercício que a gente fez agora há pouco. Então, ó, eu tenho uma altura aqui, que eu vou chamar I, que é da imagem, e uma distância da imagem, que eu vou chamar de D, vai. D'. Distância da imagem. Aqui eu tenho a altura do objeto, e aqui eu tenho a distância... Meu Deus do céu! Distância do objeto até o orifício, que está aqui, ó. E aí eu tenho aqueles triângulos formados, né? Que eu falei para vocês. Eu tenho um triângulo formado aqui. Deixa eu mostrar para vocês o triângulo. Aqui eu tenho um, ó. E aqui do outro lado tenho outro. E esses triângulos, aqui no meu desenho não, porque eu estou fazendo de uma maneira bem porca, mas esses triângulos são semelhantes, eles têm um ângulo em comum. Tá? Que é esse ângulo aqui dentro, ó. Então eu posso comparar eles. A altura da imagem sobre a distância da imagem até o orifício é igual à altura do objeto, distância do objeto. A altura da imagem é 4 centímetros, a distância dela até o orifício é 12. A altura do objeto eu quero, dividido por 30. Aqui está tudo em centímetros, né? Então não tem erro. Vou puxar aqui. O objeto, vamos explicar cruzado, né? Então 12 vezes o tamanho do objeto é igual a 4 vezes 30. 12 vezes o tamanho do objeto é igual a 120. Então o objeto tem 10
centímetros de dimensão, que é a alternativa D de dado. Comum, né? Bem tranquilão, bem sossegado. E aí, vocês querem uma notícia boa? Hihi. Agora é o momento, hein? Vou esperar, João. Pode ficar tranquilo. Café gelado. Nossa Senhora. Quando puder passar, me dá um berro aí, viu? Para nós irmos para o nosso último exercício. Beleza, vamos lá então. Fecha aqui, abre aqui, abre aqui. O timinho, olha, deu certinho. Primeira vez que dá certo. Bom, PUC Goiás. Ah, quero mudar para Goiás, professor. Eu vou para Goiânia. Vai para Goiânia então, jovem, estudar bem longe daqui. A passagem do tempo tem atuação até mesmo nas coisas mais banais, como a projeção de sombra. Esse fato propiciou inclusive a invenção de relógios solares, bem como tem possibilitado mensurar com base nas sombras dos objetos suas alturas, conforme ilustra a figura abaixo. Se às 17 horas de um determinado dia a sombra projetada de uma árvore mede 7,5 metros, a sombra de uma placa de sinalização de 1,5 metros de altura, que mede 2,5... A sinalização de 1,5 metros de altura mede 2,25, o tamanho da sombra. Então é correto afirmar que a altura dessa árvore... Ó, olha aqui os triângulos que eu falo tanto para vocês, ó. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho um outro triângulo. Uau! E como o horário é o mesmo, esse ângulo alfa aqui... Meu Jesus, que coisa horrível. Esse ângulo alfa aqui é o mesmo. Absolutamente, no seu desenho não parece, mas é. Tá bom? Mas é. Então, o que eu preciso fazer? Dividir a altura pela base de um dos triângulos, a altura do triângulo menor sobre a base do triângulo menor, é igual à altura do triângulo maior, que é a altura da árvore, pela base. Tá? Professor, posso fazer o contrário? Posso fazer base dividido por altura igual a base dividido por altura? Pode, ó. Pode ser base do menor sobre base do maior igual a altura do menor sobre a altura do menor? Pode, desde que você mantenha o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2,25. Opa, coloquei o botão errado aqui. 2,25H, que multiplica, que é igual a 1,5 vezes 7,5. Então, 2,25H é igual. Aqui eu já suspeito quanto que vai dar, mas eu vou fazer na calculadora, né? Para que eu vou errar se eu posso fazer? Certo. 7,5 deu 11,25. Puxa aqui para cima. Esse valor aqui de 2,25 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então fica 11,25 dividido por 2,25. E aí, quando você divide isso, vai dar por 2,25, 5 metros. Esta é a altura da nossa amiga árvore. E a resposta correta é a resposta B. E agora sim nós terminamos nossa aula. Olha que felicidade. Se tiverem dúvidas, perguntem. Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes de saírem. Pessoal, tem gente que está entrando na aula, dando oi e vazando. Eu só vou considerar a chamada na hora que eu faço a chamada. Eu espero todo mundo entrar na aula, tá? Eu não, quando alguém sai, me avisa, isso fica anotado para mim. Mas não adianta você entrar no começo da aula, no final, soltar um oi e vazar, que vai tomar falta, tá? Então, é para ver a aula, pelo menos vai ficar logado na aula. Fechou? Jovens, dezembrão, nos vemos sexta-feira, tá? De manhã na nossa aulinha, depois da aula de química, aquela coisa horrível, aí vem a aula de física para alegrar sexta-feira. E é isso. Qualquer dúvida me procurem, não se esqueça da atividade que está disponível para vocês fazerem. E é isso, jovens. Final de semana tem Fórmula 1, não se esqueçam, hoje tem jogo, mas não tem da máquina, então não interessa.